Olá, tudo bem? Que a vida do empreendedor é recheada de desafios, todo mundo sabe, mas o que pouca gente aborda é como a atitude frente aos desafios faz toda a diferença para o resultado final. Eu gosto de ter ao meu lado pessoas engajadas, pessoas motivadas e que, ao invés de enxergarem problemas em tudo, observam todos os ângulos de uma situação, sob uma ótica mais aberta a possibilidades e a oportunidades. Se uma situação estiver realmente muito complexa, construa um caminho possibilista. O vencedor tem uma atitude altiva e, mesmo diante dos cenários mais improváveis, ele não duvida em nenhum momento do resultado, mas ele aposta todas as suas fichas na busca por soluções. Se você é um empresário ou um empreendedor, um intraempreendedor, que é o empreendedor de carreira corporativa, busque ser sempre uma fonte de inspiração, de energia positiva. O mindset do eu consigo faz maravilhas dentro de um contexto complicado de resolver e ajuda todas as pessoas envolvidas a se munirem de autoconfiança e a se engajarem em soluções execuíveis. A atitude derrotista não leva ninguém a lugar nenhum. Agora, se você enfrentar as adversidades de frente e buscar por oportunidades ao invés de complexidades, não tenho dúvida que uma boa parte do sucesso já está garantida. E você, como costuma lidar com os obstáculos? Esse texto, muito instigante, é da Renata Vick, CEO da Copenhague, e ela nos convida a uma reflexão, não é? Ela nos convida a uma reflexão sobre a situação exatamente do empreendedorismo, do empresário, né? De como você lida com as adversidades. E ela nos destaca aqui nesse texto a importância de nós procurarmos sempre focar nas soluções e nunca nos problemas, de tentarmos encontrar possibilidades, as oportunidades, esse olhar mais otimista, esse olhar mais positivo diante da vida, diante da realidade, diante do mundo, mesmo diante de momentos difíceis, porque sim, a vida é feita desse jeito, gente. Não há outro modo de viver que não seja oscilando como as ondas, como a bolsa em altos e baixos. Isso faz parte do nosso cotidiano existencial. Quem espera aquele mundo, vamos dizer assim, de brisa, né? Aquele mundo de mar de rosas, não vai conseguir achar essa utopia, não vai conseguir viver essa utopia. Deus nos dá desafios. A vida, nós temos um entendimento, pelo menos eu consigo ter esse entendimento, de que a vida é um grande milagre, um milagre que Deus nos concedeu, né? E Ele nos deu o livre-arbítrio, quer dizer, as nossas escolhas, a capacidade de decidir, de escolher. Cada um tem essa capacidade. As dificuldades, acredite, chegam para todos, independente de raça, de sexo, de classe social, de condição socioeconômica, as dificuldades chegam para todos. Óbvio, algumas pessoas têm algumas forças a mais, têm algumas vantagens competitivas a mais em função de onde nasceu. Às vezes isso já é uma vantagem competitiva, né?
e que escolas estudou, isso já é mais uma vantagem competitiva, mas isso também não significa que quem nasceu numa condição socioeconômica inferior está fadado, está condenado a viver na miséria. De forma alguma, há grandes exemplos de pessoas que superam as adversidades. As empresas, a mesma coisa, empresas que quase quebraram e deram a volta por cima. Nós estamos nesse domingo fazendo estudo de casos da Oi. A Oi é uma empresa que quase fechou, que quase faliu. Simples assim de entender. É uma empresa que quase faliu, tinha uma dívida de 65 bilhões de reais. Mas ela não sempre foi assim, ela já foi uma empresa que esteve entre as maiores da Bolsa de Valores brasileira. Já foi uma das grandes empresas. E de repente, por medidas erradas, decisões mal planejadas, caminhos equivocados, alavancagem excessiva, aquisição de empresas problemáticas, de empresas que não trouxeram nenhuma vantagem competitiva para ela, ela simplesmente entrou em declínio. Leiam Jim Collins, Como as Gigantes Caem, porque isso não é uma exclusividade da Oi. Outras empresas já viveram essa dinâmica. Um exemplo, a multinacional Xerox. Essa multinacional gigante, né, do mercado e quase fechou também, quase quebrou, simples assim. Então, As Gigantes Caem é um livro, Por que as Gigantes Caem, do Jim Collins, que todo mundo tem que ler para entender essa dinâmica do declínio, porque as gigantes do passado podem desaparecer no futuro, podem simplesmente sumir num passe de mágica, mas não é exatamente um passe de mágica, é um processo. O Jim Collins fala que o declínio tem 5 etapas, são 5 fases, 5 estágios, e aí você vai até chegar à irrelevância ou o desaparecimento. Então, é preciso entender todo esse contexto e, ao mesmo tempo, perceber que a atitude, como diz a Renata Vick, CEO da Copenhague, faz toda a diferença. E isso vale para a nossa vida pessoal, isso vale para as empresas, obviamente. Ela ali está falando sobre como ela enxerga esse assunto perante a sua equipe, perante a sua empresa, mas isso também serve para as nossas vidas. Como olhamos o mundo diz muito sobre nós. Tem pessoas que são arrogantes, tem pessoas que são ignorantes, que abraçam a ignorância com vontade, com um apego, que não querem soltar. Paciência. Tem pessoas que são agressivas, rudes, tem pessoas que são presunçosas, tem pessoas que não têm espírito de abertura para aprender, tem pessoas que vivem de agredir os outros, tem pessoas que acreditam em coisas totalmente desconexas, que ainda acreditam que a Terra é plana. E assim vão ficando para trás. Vão ficando para trás da marcha do desenvolvimento, né? Então isso fica de reflexão. Acho que é uma bela reflexão que a Renata Vick trouxe e eu sempre procuro coisas que eu acho que são importantes para compartilhar com vocês. Porque esse canal Viver de Renda, esse é o canal Viver de Renda, ele tem essa proposta de compartilhar experiências. Aqui eu não faço análise nem recomendação de ações. Não me conhece ainda, eu sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, MBA em finanças, investidor na Bolsa desde 2006. São 30 anos no mundo corporativo, estudando e prestando serviços a grandes empresas, trabalhando com a alta administração das empresas. 15 anos como investidor. Então, erros e acertos. É esse conhecimento que eu estou aqui disponibilizando para vocês. Maratones, são mais de 900 vídeos, vamos caminhando para os 1000, mais de 900 vídeos disponibilizados aqui gratuitamente. Não vendo cursos, não criei, poderia estar aqui vendendo cursos. Esse é o caminho mais natural de muitos que chegam na internet. Não quis fazer este caminho, né? Então aqui eu estou disponibilizando conteúdo gratuito. 900 vídeos. Vá lá para julho de 2020 e suba maratonando, assistindo todos os vídeos, porque os vídeos se complementam. Muitas dúvidas de hoje já estão respondidas há 5 meses, 6 meses atrás. Então vale a pena maratonar. Então, nos acompanhe também no Instagram, Viver de Renda Canal, no nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações, e assim a gente vai, vamos dizer assim, construindo um racional que eu sei que é muito diferente, porque aqui eu tenho algumas premissas. Eu entendo que investir em empresa exige o conhecimento sobre a empresa, muita gente não entende isso, eu entendo desta forma, então eu defendo o que eu acredito.
Eu acho que o sócio de uma empresa, o investidor é um sócio de uma empresa. Para ser sócio de alguma coisa, eu preciso conhecer. Aí o Warren Buffett nos ensina de forma categórica, só invista no que você conhece. Só invista no que você conhece, ou seja, você precisa estudar antes de investir. Isso é essencial, né? Aqui a gente se posiciona de uma forma contrária a essa diversificação divulgada aí no mercado financeiro brasileiro, né? Eu foco o meu investimento em bolsa, eu não invisto em renda fixa, eu não invisto em fundos imobiliários, eu não invisto em título do Tesouro Nacional. Então, meu foco é Bolsa de Valores. Dentro da Bolsa de Valores também, eu discordo dessa visão de ter muitos ativos. Tem gente que tem 20 ativos, 14 ativos, 30 ativos. Eu já vi gente com 40, 70 ações numa carteira. Isso ao meu modo de ver, isso está errado. Não existe como uma estratégia dessa dar certo. Então você canaliza o seu investimento para poucas e boas empresas. Quantas, Clóvis? Quantas são essas poucas e boas empresas? Entre 5 e 7, no máximo 8. É exatamente a estratégia que eu adoto. Destas, é possível você distribuir isso ao longo de um planejamento e ter 2 empresas, pelo menos, americanas. Eu acho que é um contraponto que você faz à Bolsa brasileira, que é muito volátil por causa da política nossa, que é horrorosa a nossa política. Então, é bom ter um pezinho lá na Bolsa americana, a maior bolsa do mundo, né? Maior mercado de ações do mundo, as maiores empresas do mundo estão lá, o maior fluxo de capital do mundo está nos Estados Unidos. Metade das transações em bolsa do mundo ocorrem nas bolsas americanas. Então, sim, é bom estar ali. Empresas com atuação global, né? A Microsoft, uma Apple, a Johnson, né? Existem empresas que atuam no mundo inteiro. Então, sim, vale a pena olhar para essas empresas e ter 1 ou 2, pelo menos, em sua carteira como uma proteção. Proteção a quem? A Brasil. Proteção à nossa política, que é muito ruim. Muito bem. Eu queria, nesse segundo vídeo de hoje, discorrer sobre alguns pontos relacionados à questão do balanço. Mas antes disso, eu queria dizer que nós temos que estar atento a tudo que acontece no CAD, porque o CAD e a Anatel são 2 órgãos regulamentadores, né, aqui do Brasil, e a Oi está a depender de decisões de ambos os órgãos, né? No caso da Anatel, o que é que está pendente? Em primeiro lugar, a anuência prévia com relação à conclusão da venda do capital social da Vital, da Oi para o BTG. Esse processo já passou pelo CAD, em relação à Vital, que é a antiga Infracol, já está concluído. O CAD deu o ok, deu sinal verde para continuar o processo de venda. E aí, o que é que falta agora? Falta a Anatel marcar lá uma reunião e deliberar pela concessão dessa anuência prévia. Com isso, se encerra esse processo e a Oi poderá, então, consumar a venda de parte do seu capital social para o BTG e receber o dinheiro acordado com o BTG pela venda dessa parte de capital social, onde a Oi vai ficar com 42,1% e o restante vai ser do BTG. Então, este é um ponto que está pendente da Anatel. O outro ponto, qual é? A questão da venda da Oi Móvel, que se arrasta aí desde o início do ano, né? Então, isso aí está se arrastando. Qual é o estágio que a gente se encontra? A gente está no momento onde a Anatel, a área técnica da Anatel, produziu um relatório de mais de 250 páginas, recomendando, os técnicos da Anatel recomendando a venda da Oi Móvel. Isso segue agora para o conselho da Anatel, que tem que se reunir e deliberar se acata a recomendação de sua área técnica. Qual é a lógica inteligente disso aí? Que sim, vai fazer isso, vai aceitar a recomendação de sua área técnica, se não demite todo mundo, né? Se não aceitar, para que serve essa área técnica, né? Para que serviu esse tempo todo gasto e esse estudo de mais de 250 páginas?
Se não serve para nada, demite todos esses técnicos aí, que eles são os inúteis, são os imbecis. Ah, não, são pessoas competentes, sérias, e eu confio na minha equipe técnica. Isso é o papel de um líder, né? Confiar na sua equipe técnica. Bom, se eu confio, se eles são qualificados, eu vou apenas ver se precisa fazer algum ajuste, vou aprovar a decisão do meu corpo técnico, que gastou tempo que eu não tenho, né, para tomar uma decisão. Simples assim. Não vamos ficar querendo encontrar pelo em ovo, que não tem. O processo é dessa forma que funciona. Muito bem, maravilha. Falta, portanto, uma reunião. Temos agora na segunda quinzena uma reunião ordinária da Anatel. E se não votar nessa reunião ordinária, passa para dezembro, que é a última. Agora, precisa ser numa reunião ordinária? Não. A Anatel pode convocar uma reunião extraordinária antes dessa reunião ordinária, ou da próxima, e decidir. Ao meu ver, já deveria estar fazendo isso. O prazo que eu trabalhava inicialmente de uma manifestação da Anatel era agora novembro. Então, para mim, já está fora do time. A Anatel. Mas isso a gente está dependendo da Anatel. Outra coisa que a gente depende também, o CAD. O CAD já teve na Superintendência Geral do CAD uma manifestação que concorda com a venda do imóvel. Essa decisão da Superintendência Geral partiu para a elaboração de um acordo de concentração, definido esse acordo, definido em conjunto com as empresas. Então, é o CAD fazendo um acordo, o CAD definiu as condicionantes para que a venda fosse efetivada. Então, óbvio que isso já passou pelos superiores da Superintendência Geral, pelo Tribunal Pleno lá do CAD, para que isso fosse avante, né? Porque eu não estou falando em meu nome, eu estou falando em nome do Conselho do CAD. Então, os meus superiores precisaram me autorizar a fazer esse acordo com as partes. Então, sim, eu já tive essa autorização, eu fui me reunir com o TIM, Claro e Vivo, e com a Oi, e acertar os termos da venda. E eles aceitaram. Então, temos um acordo entre o CAD e as 3 operadoras que vão comprar o imóvel. Este acordo agora precisa ir para uma votação do Tribunal do CAD, que também já está atrasado, porque se já tem essa posição da Superintendência Geral do CAD, está esperando o que mais para bater o martelo nisso? Bora trabalhar, gente, Anatel, CAD, e vamos nós todos aqui do canal mandar mensagens para o ministro Fábio Faria, cobrando também, né? Cobrando também. O ministro não para de viajar, precisa dar uma atenção a esses assuntos. E temos que cobrar, temos que fazer a nossa parte. Entrar lá na página dele do Instagram e cobrar. Ministro, olha, Anatel, cadê a anuência prévia para a operação da Vital? Ministro, cadê a aprovação da Anatel com relação à venda do imóvel? Cadê a aprovação do CAD com relação à venda do imóvel? Precisamos cobrar. É importante a cobrança, acreditem, a política não se movimenta sem cobrança, lamentavelmente, mas é assim que a coisa funciona. Mas precisamos estar atentos a esses movimentos de bastidores e a gente vem sempre aí mantendo um acompanhamento do que acontece nos registros, né, de reuniões, em especial do CAD nesse momento, e temos que aqui deixar registrado que no dia 10 dessa semana teve uma reunião. Não se sabe ainda o objeto do que foi discutido nessa reunião. O que se sabe é que foi uma reunião para tratar da venda do imóvel. Isso aconteceu no dia 10. Essa reunião aconteceu das 11 às 12 da manhã, né? E participaram dessa reunião, além de pessoas ligadas à Superintendência do CAD, as pessoas representantes da TIM, da Vivo, da Claro e da Oi. Então essa reunião aconteceu, é importante que todos estejam sabendo, e o que falta é saber o que foi decidido, o que evoluiu nessa reunião. Isso a gente não sabe, mas essa reunião é super recente, é do dia 10, certo? Então, vamos ficar de olho para ver se vai ter algum desdobramento sobre esse assunto. Muito bem, mas a gente precisa pressionar.
né? Essa semana eu vi uma frase do Flávio Augusto. Vocês sabem quem é o Flávio Augusto? Aquele que criou aquela comunidade Geração de Valor. Então, o Flávio Augusto, ele publicou um post no Instagram dele dizendo assim: o Brasil tem sua própria versão do metaverso. O nome dela é Brasília. Lá encontramos uma verdadeira realidade paralela. Eu tenho esse sentimento também. É incrível o que eles são capazes de fazer nessa dimensão. Eles têm superpoderes, dinheiro infinito, lagosta, fundo eleitoral, pouco trabalho e muita festa. Tudo isso às nossas custas, dos nossos impostos. E realmente Brasília é um metaverso, o Flávio Augusto tem razão e o que predomina lá é a procrastinação. Ninguém tem compromisso com prazo, com absolutamente nada, entendeu? Então a gente precisa aprender a cobrar sim, temos que fazer isso, certo? Temos que fazer isso. Eu queria aproveitar e compartilhar mais algumas reflexões para a gente continuar chacoalhando o cérebro aqui nesse segundo vídeo. Napoleão Bonaparte nos lembrava sempre o seguinte: a vitória não pertence aos mais fortes, mas sim aos que a perseguem por mais tempo. Então isso mostra a importância da determinação, a importância da resiliência, porque é isso que nos conduz à vitória. A Renata Vick, também da Copenhague, ela fez um post que eu gostei bastante essa semana. Ela disse o seguinte: o limite que hoje parece ser intransponível, isso se aplica muito a Oi, né? O limite que hoje parece ser intransponível não é o fim, não é o fim, mas o começo da sua própria conquista, acredite. Então hoje nós estamos diante desse limite, né? Anatel e CAD. Mas ele, ao meu ver, encaixa isso aí na frase da Renata Vick. Não é o fim, é o começo da próxima conquista da Oi, ou seja, a sua saída da recuperação judicial. É desta forma que eu estou enxergando, certo? Uma outra coisa importante fica aqui para reforçar cada vez mais essa ideia que nós temos que ampliar as fronteiras do nosso cérebro, temos que ter espírito de abertura. Uma frase maravilhosa que eu vi a tenista Maria Sharapova colocar um outro dia no Instagram dela: eu não quero entrar numa sala e ser a pessoa mais inteligente, porque aí eu não vou aprender absolutamente nada. Então isso é bacana, você saber que você tem seu potencial, que você tem sua capacidade, mas que você pode aprender com o outro. E o ideal é que você procure sempre estar tendo contato com pessoas maiores que você, pessoas melhores do que você, porque é assim que a gente aprende. Nós não vamos aprender com gente medíocre, com gente ignorante, nós não vamos aprender no meio das manadas, das multidões. A gente definitivamente não vai aprender praticamente nada. Então é preciso ser seletivo para aprender com aqueles que são capazes de nos ensinar alguma coisa. Isso é fundamental, depende da gente, né? Depende da gente. Bom, dito tudo isso, vamos fazer um comentário a respeito desses resultados da Oi. Vamos começar nesse vídeo e a gente conclui no próximo. Bom, a questão toda dessa semana da apresentação de resultados, sem sombra de dúvida, foi a questão do endividamento da empresa. Antes disso, teve aquela espuma que teve aí, provocada pela entrevista do André Jacuzzi, que disse que tinha vendido as ações. Aí muita gente veio me perguntar: e aí, segue o tubarão? Claro, a gente tem que seguir o tubarão sempre, só os imbecis não seguem os tubarões. Então a gente tem que sempre seguir gente inteligente, tem sempre que seguir gente de sucesso. Eu faço isso desde jovem. Recomendo que todos façam isso, se quiserem crescer na vida. Não quero seguir as pessoas que fazem sucesso. Ok, é sua decisão, somos as nossas escolhas, na verdade. Você segue quem você quiser. Eu só sigo gente de sucesso. Essa é a minha máxima. Esse é o meu mantra. Eu sempre quis seguir empresários de sucesso, investidores de sucesso, para aprender com eles. Eu sempre quis, desde jovem, aprender
com Abílio Diniz, Antônio Hermílio de Moraes, Jorge Gerdau, Roberto Setúbal, Norberto Odebrecht, Jorge Paulo Lema, Warren Buffett, Howard Marks. É com essa turma que eu quero aprender. Eu sempre quis aprender com gente fora da curva. Henrique Breda, Floriano Bartonek, André Jacuski, André Esteves. Essa é a turma que eu quero aprender alguma coisa, com o Bernardinho do vôlei, com o Guardiola do futebol, entendeu? Com atletas de alta performance, com campeões olímpicos, com essa turma que eu quero aprender. Porque eles têm algo na vida de sucesso, concreto, palpável. Essas pessoas têm muito para ensinar. Vou escolher quem? Joãozinho? Silva? Quem que eu vou escolher? O Marculino? Pessoas que não realizaram nada? Pessoas que não tiveram nenhuma coisa concreta para demonstrar o seu sucesso? Não vou perder tempo seguindo essas pessoas, de forma alguma. Então, quando eu sempre digo, vamos seguir os tubarões, é nesse sentido. Vamos seguir gente inteligente, gente de sucesso. É isso que eu faço, é isso que eu recomendo. Então, a primeira resposta para quem estava, e aí, vamos seguir os tubarões? Sempre, sempre. Máxima minha, sempre eu vou seguir os tubarões. Mas teve até um inscrito do canal que me ajudou com uma resposta de uma pessoa, e aí, agora, vou seguir os tubarões? Aí o outro disse, sim, observe eles. Agora, se ele mandar você se jogar na frente do carro, você não vai se jogar, né? Claro, tem que usar massa cefálica para raciocinar. O cérebro tem essa função, né? Agora a gente precisa aprender a raciocinar. Isso eu não vou poder fazer por ninguém. Cada um vai ter que aprender a raciocinar sozinho, né? A gente tem que entender essas coisas, né? Porque fica criando polêmica onde não existe. É uma perda de tempo, de energia, viu, gente? Aqui entre nós, nossa, que perda de tempo, de energia de alguns aí, viu? Vamos lá. Segue os tubarões sempre. Aí eu fui ver a entrevista do Jacuski, entender o que é que ele tinha feito e entender algo que aconteceu com a Oi, sim, porque o que o Jacuski falou que fez, outros tantos tubarões fizeram. Porque o tubarão fala com o tubarão anda com o tubarão. E foi isso que derrubou as ações da Oi de 1,60 para 1,23 em uma semana, do dia 19 de julho, segunda-feira, até a sexta, as ações caíram de 1,60 para 1,23. Foi um desembarque em massa dos tubarões que estavam nas águas da Oi. Por que eles fizeram isso? Porque não gostaram da apresentação do plano estratégico da Oi, em função do que a Oi apresentou como sua dívida em 2024. Não gostaram. E a Oi, nessa mesma época, fez a emissão de uma operação de debêntures. E o Jacuski disse de forma muito clara, mas eu percebi que quase ninguém entendeu o que ele falou. Ele disse, eu saí das ações da Oi e fui para a dívida da Oi. Ninguém parece que entendeu isso. Ele foi para as debêntures. Entendeu? Foi para as debêntures. Comprou as debêntures, variação cambial e 10% ao ano. Foi isso que ele fez. Fez sozinho? Não. Vendeu Bank of America, JP Morgan, XP, BTG. BTG vendeu todas as ações da Oi. Vendeu tudo. BTG desembarcou. Santander e Safra. Naquele momento eu não tinha entendido o que eles estavam fazendo. Porque o tubarão não sai falando para todo mundo, viu? Aprenda isso. Eles falam entre eles, eles andam com eles, com pessoas iguais. Entendeu? Não vão conversar com o Chiquinho, com o Joãozinho, com o Zezinho. Eles conversam entre eles. O André Esteves deve ter conversado com o Jacuski conversou com alguém do Safra e por aí vai. Eles se comunicam, entendeu? Saíram praticamente de forma conjunta. Todos eles saíram ao longo dessa semana e foram para as debêntures, compraram as debêntures para fazer essa operação. E o Jacuski disse, eu posso voltar ainda para as ações da Oi, continuo gostando da empresa, acho que ela está fazendo um bom turnaround, não gostei da projeção de dívida, me senti traído porque minha expectativa era outra,
entendeu? Acho que eles não foram bem transparentes com relação a essa história dessa dívida. O Jacuski que disse. E aí ele disse, eu posso voltar para essa operação de ações, porque eu continuo acreditando no case. Eu vou esperar a decisão do CAD. Acabou. Não tem polêmica nenhuma. Foi isso que ele fez e foi isso que todos os outros fizeram. Todos os outros fizeram. Os institucionais. Foram para as debêntures, foram para a dívida. Depois vão retornar e ainda vão ganhar com a desvalorização que teve na ação. Porque eles provocaram uma grande desvalorização, claro, porque eles descarregaram as ações no mercado, acabaram forçando uma queda. E isso eu entendi agora nessa entrevista do Jacuski, eu fui entender, porque naquela época eu tinha visto que tinha tido uma venda em massa, vários inscritos aqui do canal comentaram que estava vendo essa venda em massa de ações, que a XP estava vendendo, que o Santander estava vendendo, né? Que bancos americanos estavam vendendo. Vários inscritos aqui do canal observaram isso e comentaram. Nessa semana, dia 19 de julho. O Jacuski estava ali no meio também. Muito papel sendo vendido, preço desaba. Lá para já estava na Bacia das Almas, não saiu até hoje, e foi mais para o fundo da Bacia das Almas, que a Bacia das Almas tem fundo. E aí pronto, derrubou. Fazer o quê? Né? Agora, e aí, segue o tubarão? Tenho que seguir para entender o que ele está fazendo, qual é a sua lógica. Eu uso o meu cérebro. Então eu fui atrás para entender por que é que ele fez, o que é que ele fez, como fez, qual é a expectativa dele, entendeu? Fui ver a entrevista todinha para entender e raciocinar. Tive dúvidas sobre essa operação de debêntures, liguei, fui fazer contato com o RI da Oi. O RI da Oi colocou que a procura naquela época foi 3 vezes superior do que a oferta de debêntures, ou seja, teve uma grande procura, não teve para quem quis as debêntures da Oi. Entender tudo isso. Aí você vai fazer o quê? Agora o pequeno investidor não vai entrar na operação de debêntures, né? Isso já ficou para trás, não existe mais o papel. E com relação ao momento agora, o que é que eu vou fazer? Posso até fazer alguma estratégia. Não cabe aqui estar colocando, porque eu não quero influenciar absolutamente ninguém. Cabe alguma estratégia? Pode ser que caiba. Eu estou refletindo. Mas o importante dizer é que eu fui tentar entender, e é isso que eu recomendo que vocês façam. Ao invés de ficar com essa baboseira, e aí, segue o tubarão ou não segue o tubarão? Segue para entender o racional do cara. Porque ele é inteligente e ganha dinheiro. Você precisa aprender com ele. Entendeu? Precisa aprender com ele. Use o cérebro para pensar. A função do cérebro é essa. E você tem que raciocinar e aprender com quem tem sucesso, com quem ganhou dinheiro, e não querer aprender com quem não ganhou nada. Como assim? Tem muito aí, vendedor de curso, que diz que fica rico com investimento. Balela, mentira. Está ficando rico com curso. Muitos. No início do ano eu fiz um vídeo e comentei do desempenho da Natália Arcuri. Ela, enquanto empreendedora, ficou rica, milionária. Parabéns para ela como empreendedora. Mas a carteira dela valorizou ano passado 16%. Isso é ridículo. Não é como investidora que ela ficou rica. De forma alguma. Ganhando 16%? Impossível. Ah, não. Ela é empreendedora. Ela montou uma empresa de educação financeira, ela vende a imagem dela, ela vende curso, ela faz propaganda, né, para publicidade, pronto, beleza. Junta tudo isso, ela se tornou milionária. Pô, que legal, admirável. Admiro o trabalho da Natália Arcuri, enquanto empreendedora. Agora, não, ela é investidora e ficou rica. Não, aí não, de forma alguma, sem chance.
Entendeu? Então, é preciso separar esse joio do trigo. Quem são os investidores? Jorge Paulo Lema, Henrique Breda, Florian Bartunek, brasileiros? André Street, André Esteves, né? São essas pessoas. Eu tenho que seguir essas. Quer conhecer mais quem são os mega investidores brasileiros? Procura o livro Fora da Curva. É um livro que foi concebido por um milionário na Bolsa, que é o Florian Bartunek, e ele entrevista em 3 volumes pessoas que se tornaram milionárias investindo. Aí você vai ver lá quem são os grandes investidores brasileiros. E siga todos eles. São os tubarões. Ah, eu não vou seguir o tubarão. Oh, coitado de você. Coitado de você, que tem uma mente pequena. Amplia, vai entender ele. Vai ficar com a sardinha? O lugar da sardinha é a lata. Esquece a sardinha, poxa. Não perde tempo com a sardinha. Vai pro tubarão, né? Ah, eu não vou ser tubarão, mas posso ser uma rêmorazinha legal, seguir seu fluxo. Não vou ter a agilidade do tubarão, porque, poxa, pensa aí num tubarão branco, 5 metros, 6 metros, 7 metros de comprimento. Eu não vou ter a agilidade dele como rêmora, mas mesmo assim, com algum tempo de distanciamento do movimento dele, eu posso ir atrás dele. Em algum momento, se ele deixar eu me aproximar, eu grudo nele. Aí eu vou de carona. Porque a rêmora cola no tubarão. Se ele deixar, ela cola. E aí a gente vai. Então eu espero que esse assunto do Jacuzzi tenha sido entendido, né? Mas vamos lá agora para falar um pouco sobre a questão dos números. O que é que vale a pena a gente destacar sobre isso? Bom, o que chamou a atenção foi a dívida e o prejuízo. Foram as duas coisas que chamaram a atenção da mídia, pelo menos, né? Da mídia, pelo menos. Agora, vamos tentar pontuar alguns pontos que são importantes. E aí eu estava vendo alguns comentários, tomei nota de algumas coisas e peguei aqui uma síntese de algumas observações que analistas fizeram, né? E que pautaram essas muitas matérias. Vamos começar por essa colocação. Quando a Oi deu início ao seu processo de recuperação judicial em 2016, o objetivo era claro: equacionar a dívida. Equacionar a dívida. Não era possível pagar as contas com aquelas condições operacionais. Desde então, essa percepção passou por altos e baixos, e essa semana foi mais um desses momentos de baixos. Do lado positivo, o resultado do terceiro trimestre da Oi sintetizou os avanços vinculados ao enxugamento dos negócios da empresa, necessário para a readequação do foco operacional. Conforme mostrado no balanço divulgado na noite de quarta-feira, dia 10, e que foi alvo de uma apresentação no dia 11, feita pelo CEO da empresa, o Rodrigo Abreu, em inglês, como sempre ele vem fazendo, ou seja, ele está focando no investidor estrangeiro, por isso que as apresentações são sempre em inglês, ponto, para todo mundo entender isso. Ele deixou claro que o investimento em fibra segue crescendo, né? Mesmo que em ritmo menor, mas segue crescendo. E a ideia é que a empresa consiga dar a sua volta, sobreviver nessa grande virada. Os aspectos negativos: o crescimento da dívida, que os analistas consideraram acima das previsões, que muitos se surpreenderam. Que mais? E o que se espera é que essa dívida possa encontrar alguma equação de solução a partir da alienação da operação da Oi Móvel, já aprovada pela área técnica da Anatel, faltando apenas o Conselho se posicionar, assim como a venda de parte da Infraco, que já está autorizada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica do CAD, mas que falta a
anuência prévia da Anatel. A anuência prévia da Anatel, né? Cabe ao CAD também ainda deliberar sobre essa questão da venda da Oi Imóvel, né? Ela já se posicionou com relação à Vital, mas falta a Oi Imóvel, e isso ainda a Superintendência fez um acordo, a Superintendência Geral do CAD fez um acordo com as operadoras, estabeleceu as condicionantes, foram aceitas, todos concordaram, e falta agora o Tribunal do CAD aprovar. É isso que está faltando. A Oi vem então vivendo ao longo de cada trimestre esses altos e baixos, né? Os seus negócios dão indícios de melhora, mas isso não é suficiente para livrar a companhia do emaranhado das dívidas. A gente vê sempre no balanço essa contaminação. Eu sempre disse, olha, recorta, faz o recorte, existe a velha Oi que vai morrer, essa velha Oi só tem uma solução, que é o equacionamento das dívidas mediante a venda dos seus ativos, o imóvel e uma parte do capital social da Infraco. Do outro lado, você tem uma nova empresa, e é essa nova empresa que a gente tem que olhar, que é a fibra, que é a tecnologia. Alguns analistas disseram, será que a Oi está caminhando para decepcionar bastante? Alguns analistas questionaram isso. Lembremos que no ano passado, essa Oi valorizou, né, em 2020, 157%. 157% de valorização. Ela encerrou o ano com essa valorização, 157%, de janeiro a dezembro. E aí, parecia que 2021 seria um ano de recuperação, mas o que a gente está vendo é uma queda que já chegou no seu pior momento a 61% de desvalorização, com as ações trabalhando abaixo de R$1 já há algum tempo. E aí se pergunta, isso justifica-se? E aí eu já expliquei que parte dessa queda se deve à saída dos investidores institucionais, que desembarcaram de forma coletiva naquela semana de julho, de 19 de julho, quando houve a apresentação do plano estratégico, e ali desembarcou, os institucionais desembarcaram, né? O Jacuski, Bank of America, Safra, BTG. BTG saiu naquele momento, vendeu tudo, certo? Muito bem. Então, o que esperar agora, né? Alguns analistas têm feito projeções, alguns analistas têm feito considerações, e o que eles entendem é que, na melhor das hipóteses, alguns analistas estão colocando que, na melhor das hipóteses, a Oi vai encerrar este ano com um prejuízo de 1,3 bilhão. Será que é isso mesmo? Ou será pior? Essa é a pergunta que está sendo feita agora. Na mediana, as projeções entre os analistas projetam um resultado negativo em 2,5 bilhões. Terminar o ano com uma dívida, com um prejuízo de 2,5 bilhões. Até o presente momento, a Oi acumula um prejuízo de 6,7 bilhões, ou seja, muito acima dessas previsões médias e mais otimistas do mercado, né? Então a Oi já está com prejuízo muito acima. Para esse prejuízo chegar ao patamar médio, a Oi teria que ter no quarto trimestre um lucro líquido de 4,26 bilhões. Neste momento, os analistas consideram isso ainda uma coisa inimaginável. Essa é a fotografia. Bom, e aí isso vem, óbvio, né, gerando cada vez mais ruídos. Alguns questionam se há ainda o risco de falência. Alguns ainda questionam se há o risco de falência. Alguns analistas questionam isso, né? Se há o risco de falência. Olhando o operacional, as notícias são boas. Olhando o operacional, nós temos aí 14 milhões de casas passadas. Se a gente olhar novembro desse ano, 14 milhões de casas passadas.
nós temos 3,2 milhões de casas conectadas. 3,2 milhões de casas conectadas. Receita de fibra segue crescendo. O EBITDA está positivo. A empresa tem em caixa 4,1 bilhões. No final de 2021, devemos ter 3,5 milhões de casas conectadas. No fim de 2021, 3,5 milhões de casas conectadas. E para dezembro de 2024, espera-se ter 8,1 milhões de casas conectadas. A fibra hoje já representa uma participação de 59% do resultado e o cobre está com 41% do resultado, né? Há uma queda do cobre, isso é super esperado e desejado pela direção, e há um aumento da fibra, Então, essa é a dinâmica que a Oi vai fazer nos próximos meses, continuar fazendo. A Oi Soluções tem uma meta de chegar em 2024 com uma contribuição de caixa de 2,6 bilhões, né? O Rodrigo Abreu destacou os projetos inovadores que estão sendo feitos com o governo da Bahia na área de segurança pública, com o governo de São Paulo na área de gestão de segurança do Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo, e também com relação à melhoria de eficiência nos gastos de energia, de água, no controle de acesso ao Palácio dos Bandeirantes, etc. Rodrigo Abreu comentou que existe um projeto especial também sendo desenvolvido junto com o Banco do Brasil, não deu maiores informações, mas destacou isso, que tende a ser um projeto grande. E falou que existe aí uma série de coisas acontecendo na área de tecnologia que poderão resultar em novas receitas e com um potencial de crescimento muito rápido. Aí ele está falando das soluções financeiras, de projetos educacionais, destacou a Oi Play, a Oi Expert, que tudo isso pode contribuir com muitas coisas novas do ponto de vista de resultados, né? A empresa segue reduzindo custos, com muito sucesso, O caixa da empresa hoje é de 4,1 bilhões. As vendas de ativos são estimadas na totalização de 27,8 bilhões e a dívida bruta está ancorada hoje em 34 bilhões por conta da variação cambial. 60% da dívida em moeda estrangeira, né? Praticamente 60%, um pouco menos. Então, se a gente pegasse hoje a venda dos ativos, 27,8, vou arredondar a 28. 27,8, com mais o caixa 4,1, a gente tem 31,9, eu vou arredondar agora a 32. 32 bilhões você teria com venda de ativos e caixas versus 34 de dívida bruta, o que daria um saldo de dívida bruta a pagar ainda de 2 bilhões. Uma dívida, ao meu ver, pequena. Vai ser feito o uso do dinheiro desta forma? Não, ele já disse, ele vai carregar uma dívida. Ele não vai usar todo o dinheiro para pagar de imediato as dívidas. Ele vai pagar uma parte das dívidas e vai carregar uma dívida para 2024. Dívida bruta de 14 bilhões. 14 bilhões ele vai carregar para 2024, essa dívida, 14 bilhões. E ele prevê um caixa de pelo menos 4, o que traria a dívida líquida para 10 bi. Essa é a estimativa hoje dele. Hoje, se ele terminar o ano de 2024 com mais caixa, que é possível ele terminar o ano com 6 bi de caixa, essa dívida líquida cairia para 8 bilhões. Seria a dívida em dezembro de 2024. Isso tudo foi apresentado pelo Rodrigo Abreu no dia 11, né? Ele também destacou que a Vital já tem este ano um EBITDA de 1,1 bilhão. Né? Também destacou que a Oi vai ganhar muito com o 5G, porque todo mundo vai precisar usar o 5G da Oi
ou seja, vai precisar contratar a Vital, ok? Comentou rápido sobre o projeto de energia solar, que ele está buscando a autossuficiência. Em algum momento eu acredito que também a partir da autossuficiência, ou seja, ele vai zerar o custo dele de energia elétrica, ele também vai poder começar a ganhar dinheiro ofertando essa energia solar para alguns dos seus clientes. Isso tende a virar um novo negócio, né? E agora aguardar o resultado do quarto trimestre, resultado esse que não vai ser divulgado logo no início de 2022. Ele só vai ser divulgado em 31 de março de 2022, casando com o fim da recuperação judicial. Então, essas são as questões que a gente precisa entender dessa apresentação que o Rodrigo Abreu fez. Nos últimos 5 anos, alguns analistas observando também comentaram que nos últimos 5 anos a Oi tem prometido afunilar suas operações, voltando os investimentos para a rede de fibra ótica, focando o segmento residencial, onde ele tem maior margem, e isso tem sido realmente conquistado trimestre a trimestre, mês a mês. Isso tem sido um vetor de sustentabilidade importante para a Oi. De toda a receita líquida, quase a metade já diz respeito à nova Oi, o que deixa de lado as operações descontinuadas, ou seja, o cobre e a voz, né? A empresa de voz. Nessa segmentação, 60% se refere a residencial e metade dessa fatia é voltada à fibra. O resultado em fibra quase dobrou em 12 meses, com base na conta de unidades geradoras de receitas. A fibra gerou um ganho de 751 milhões de reais entre julho e setembro deste ano, contra 383 milhões no mesmo período do ano passado. Enquanto isso, a parte de cobre segue desacelerando, ladeira baixa. Isso é proposital, isso é desejado pela empresa, é preciso entender isso para não ficar preocupado. Houve uma queda na parte de voz fixa de 34,2% e de banda larga com cobre de 41,1%. Em fibra, hoje já possui 14,5% de participação do mercado, isso é importante e segue subindo, atuando em 195 municípios. O foco tem sido na venda de planos de alta velocidade com mais de 400 mega, porque tem uma melhor ticket maior, né? E uma margem mais elevada. No trimestre, o avanço de receita média por usuário foi modesto, em comparação aos mesmos 3 meses de 2020, uma alta de 1,6%. Na comparação trimestral, o avanço foi ligeiramente melhor, 3,1%. A Oi espera colher os frutos dos investimentos realizados, investiu bastante a Oi nesses últimos anos, e esse ano também investiu bastante, algo aí na faixa de 5 bilhões esse ano, né? E isso precisa ser entendido. É uma empresa que não está liquidando seus ativos pura e simplesmente. Ela está vendendo ativos para reinvestir, né? Para pagar dívida e reinvestir. Este ano, 5 bilhões já de investimentos realizados, ok? E a Oi espera, com isso tudo, colher os frutos, né, desses investimentos. No terceiro trimestre deste ano, os investimentos totais somaram 1,8 bilhão de reais, 1,8 bilhão só no terceiro trimestre, dos quais 1,3 foi com fibra ótica, 1,3. Então, pesado o investimento em fibra, na expansão do negócio de fibra, né? Cerca de 70%, portanto, dos investimentos foi com fibra, né? 70%. O que mais? O problema ainda é o elefante na loja de cristais, que é a dívida. Este é o problema. E a empresa entrou em recuperação judicial para tentar equacionar essa dívida. A recuperação judicial lhe garante uma proteção. Ela tem trabalhado para sair dessa situação, né? A dívida vem reduzindo,
Mas agora chegou um estágio em que a solução dessa dívida passa pela conclusão de dois negócios que já foram feitos, que é a venda da Oi Imóvel e a venda de parte do capital social da antiga Infraco, hoje Vital. Isso depende agora dos órgãos reguladores, depende da Anatel e do CAD. E eles precisam ser cobrados para tomar uma posição, porque esse retardamento de decisão prejudica sim a Oi, claro que prejudica. Temos dito isso. Então, Anatel e CAD precisam encerrar essa história. O ministro das Comunicações precisa dar prioridade a este assunto. Também, né? A quem interessa a falência da Oi? Ao governo Bolsonaro? Interessa? Ao ministro Fábio Faria? Interessa? À Anatel? Ao CAD? Interessa a quebradeira da Oi? Não consigo entender que isso seja razoável, né? Porque todo esse prejuízo vai cair no colo dessas instituições, que vão ter que administrar o caos provocado pelo fechamento da Oi. Não me parece razoável. Não me parece um cenário inteligente, né? Não creio nesse cenário. Por outro lado, os órgãos precisam sair dessa condição de ficar procrastinando, porque eles estão procrastinando sim. O Ministério das Comunicações está procrastinando, a Anatel está procrastinando e o CAD está procrastinando. E nessas condições de procrastinação, a gente também enfrenta um cenário macroeconômico brasileiro pior, degrador, de julho para cá. As condições pioraram. Inflação, taxa de juros elevada, redução do consumo. Isso também impacta as atividades da Oi. Claro. Empresas segurando investimentos, né? Era para a Oi estar bombando na área de cibersegurança. Não está. Por quê? Porque muita empresa está botando o pé no freio. Ao invés de investir, está segurando, trancando a chave do cofre. Trancando o cofre com a chave, né? Então, o que fazer, né? Só nos resta ficar insistindo para que as pessoas, os inscritos aqui do canal, entrem na página do ministro Fábio Faria diariamente, de manhã, de tarde, de noite, e cobre a dele providências. A geração de caixa da empresa tem crescido, mas o ritmo ainda é insatisfatório para fazer frente ao endividamento. Resolver o endividamento passa pela liberação do dinheiro da venda da Oi Imóvel e da venda de parte do capital social da Infraco. Foi importante o caixa terminar setembro com 4,1 bilhões, claro, um avanço de 20,8% em comparação ao segundo trimestre desse ano, né? Isso é um alívio do ponto de vista de gestão de fluxo de caixa. Por outro lado, a dívida, apenas 8,7% dessa dívida vence nos próximos 12 meses. Isso é bom. Não é uma dívida que esteja com a faca na jugular da empresa, né? O lado ruim é que esse endividamento tem crescido por conta da exposição na moeda estrangeira, que é quase 60%, 56% para ser mais exato. 56% dos compromissos estão em dólar ou em euro. Esse é um tema que poderia e pode ser benéfico à Oi caso o real valorize. Mas para o real valorizar, as condições econômicas do país precisam melhorar. E isso ainda não está acontecendo. E a grande dúvida é se vai acontecer ou se nós vamos esgarçar mais ainda a nossa economia no ano que vem, por conta da volatilidade das eleições. Essa é a grande questão. Então o mercado tem sido pessimista com as tensões políticas, risco fiscal aflorado. Estão enxergando o ministro Paulo Guedes hoje um ministro fraco, sem forças. É assim que enxergam o ministro. É como se fosse o Superman. Botaram a pedrinha de kryptonita nele e ele está lá largado no chão, no fundo da sala. É assim que estão enxergando o Paulo Guedes. Ele ainda pode se achar o super poderoso, mas ninguém mais enxerga ele dessa forma. Enxergam ele hoje como um ministro frágil, fraco. É assim que estão enxergando ele. E aí a questão é essa.
O que esperar do futuro, né? Essa é a grande pergunta. Vamos tentar continuar conversando sobre isso ainda no último vídeo de hoje. O que esperar do futuro. Mas procuramos aqui dar à luz alguns pontos, alguns itens desse número do demonstrativo, de que há aspectos muito positivos, de que há pontos para reflexão, pontos para, vamos dizer assim, atenção redobrada, e entender que existe agora um limite para o Rodrigo Abreu, para a sua equipe, que ele chegou no limite e agora a coisa só gira se o CAD e a Anatel ajudar, se fizer o seu papel. Sem isso, aí fica difícil. Fica difícil. Então, é um pouco isso que eu queria encerrar esse segundo vídeo com essa reflexão, porque as empresas fazem de tudo do ponto de vista operacional, mas existem limites. Limites que são aquilo que não mais lhe compete, que compete aos órgãos públicos. E aí estamos falando de CAD e estamos falando de Anatel, que precisam aprovar a venda do imóvel, que precisam encerrar o processo de venda do capital social da Vital. Isso é determinante para os planos da Oi, para o sucesso do seu planejamento estratégico. E isso, ao meu ver, já deveria ter acontecido. No meu cenário ideal, isso deveria ter sido encerrado em setembro. Esse era o cenário ideal. Em setembro, esses órgãos já terem encerrado essa história. Não encerraram, procrastinaram, postergaram. Entendo que agora, em novembro, precisa matar esse assunto. Acabar. Chega com essa agonia, né? Acaba com isso. Então, eu acho que o mês é agora, novembro. Não dá mais para achar que vai esticar essa cordinha para dezembro, para janeiro de 2022, fevereiro. Aí não. Então, é isso que a gente precisa pensar e é isso que a gente precisa cobrar. Cobrar das autoridades também. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!